Cruzeiro, Vasco e Botafogo, quais são as expectativas desse trio na Série B de 2021? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Puxa a vinheta. Salve, salve família, eu sou o João Paulo, tô começando aqui mais um resenha do JP e hoje é para falar de Série B. Bora falar do Cruzeiro, do Vasco e do Botafogo, que são os três times aí tidos como grandes que hoje estão jogando a Série B, estão disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que também começou, né? Anteontem eu soltei um vídeo falando aí do Campeonato Brasileiro da Série A, ontem eu soltei um falando da Série A, então agora bora falar da Série B, que começou nesse final de semana. E eu quero falar de expectativas, né? Do que esses times almejam na Série B, mas a Série B é muito legal porque é muito difícil falar de expectativa na Série B, porque ela é a competição mais aleatória da história. O que acontece na Série B é impossível de prever. É a competição mais imprevisível que tem. A prova disso é que eu tô com a classificação aberta aqui. É óbvio que nós temos só uma rodada, mas é para analisar exatamente os primeiros resultados mesmo. A gente tem o G4 com times que venceram e o Náutico, que também venceu e se encontra fora do G4. Aí a gente tem 4 times na zona de rebaixamento que perderam, a Ponte Preta, que também perdeu e está em 16º, e o resto, o miolo inteiro, do 6º ao 15º colocado, todos empataram na primeira rodada. O que mostra que é um campeonato muito imprevisível, não tem como você traçar algo que de fato vai acontecer. A não ser quando você tem um time grande que está muito acima dos outros, igual aconteceu algumas vezes já na história da Série B, quando o time grande caiu. Mas outras vezes também isso não aconteceu, igual com o Cruzeiro ano passado, quando o Cruzeiro não subiu, quando o Inter subiu, mas sem ser o campeão. Então é muito difícil prever o que de fato vai acontecer na Série B. A prova, mais uma prova na verdade, né? Ano passado, no início do ano, o Paraná despontou na liderança e acabou rebaixado para a Série C. Depois o Cuiabá assumiu a liderança disparado e deixou a Chapecoense tomar a frente de novo. A Chapecoense disparou e por muito pouco, diria que um detalhe, o América não foi campeão ali no finalzinho. E assim, isso é só um exemplo do título, mas a gente pode falar de G4 também, o próprio Cruzeiro, que no início era cotado para brigar, né, contra a Série C pelos resultados iniciais, quando teve ali o Ney Franco, aquele início ruim, Anderson Moreira também, enfim, o Cruzeiro estava ali na zona de rebaixamento e chegou até o final da competição, até um certo ponto relevante da competição, sonhando com acesso. Então assim, mostra, né, o tanto que a Série B se encontra nesse momento e sempre foi, historicamente, um campeonato muito difícil de prever, né? Mas dito isso, o que eu vou fazer aqui? Tentar prever ela. Eu vou tentar fazer uma previsãozinha do que pode acontecer para esses três times aí, Botafogo, Cruzeiro e Vasco, que são os três times, com todo respeito aos outros, mas de mais expressão, que se encontram na Série B esse ano. Vou começar falando do Cruzeiro, que eu acho que é um time que, apesar dos pesares, apesar do momento muito ruim, apesar da derrota no final de semana para o Confiança, é um time que está melhor que o ano passado. Eu acho que estar melhor que o ano passado não é o suficiente para o Cruzeiro. O Cruzeiro de fato melhorou, o Cruzeiro já mostrou evolução, não é a bagunça que era o ano passado, quando ficou em 11º da Série B, o que é uma vergonha, né, para a história do Cruzeiro. Mas eu não acho que o Cruzeiro hoje é o bastante. Eu acho que o Cruzeiro tem que evoluir, o Cruzeiro está no caminho, o Cruzeiro por si só é sempre o candidato a voltar para a Série A, lógico, pelo nome, pela camisa, pela tradição, mas não é suficiente. A gente vê, o time melhora, o time consegue se classificar no Mineiro, faz partidas duras contra o América, ganha o clássico do Atlético, mas aí vai estrear na Série B e perde por Confiança. Tudo bem, partida atípica, 2 expulsões, mas ainda assim, tudo em cima de erros do próprio Cruzeiro. Então, acho sim que o torcedor do Cruzeiro tem que estar esperançoso, tem que fechar com o Felipe Conceição, que pode tirar o Cruzeiro de onde está, mas precisa melhorar, precisa de jogadores melhores, precisa de evoluir como um todo, como um grupo. O time do Cruzeiro ainda falta algo, porque ao mesmo tempo que eu consigo enxergar o Cruzeiro fazendo um jogo duro, engrossando o caldo contra um time da Série A, eu consigo enxergar o Cruzeiro perdendo para qualquer time da Série B também. É um time que não mantém uma constância, não tem uma regularidade e ainda precisa evoluir.
É lógico que se for para apostar, eu vou apostar que o Cruzeiro vai subir, até que me provem o contrário, igual foi no ano passado. Não tem como a gente cotar o Cruzeiro como um time que não vai subir, mas tem, na minha visão, tem que melhorar e tem espaço para melhorar, junto ao Felipe Conceição e junto aos jogadores que tem e que ainda pode vir a contratar aí. Falado sobre o Cruzeiro, eu acho que era isso que eu tinha que falar. Apesar da derrota para o Confiança, eu acho que dos três times aí é o que está com o caminho mais claro, né? O que seria o Cruzeiro. Bora falar do Vasco então. Que decepção que é o Vasco, né? A gente cria até uma expectativa, o time começa o ano passado bem demais, acaba caindo. Aí começa esse ano a gente criando expectativa em cima do Cano, que é um excelente atacante, ninguém tira isso dele. Aí o Vasco vai lá e ganha do Flamengo, o time, né, parece que vai engrenar, mas no fim das contas acaba ganhando Taça Rio, que, né, no esse regulamento do Campeonato Carioca é uma bagunça para premiar o time que passou vergonha, né, no campeonato, que no caso foi o Vasco, e aí estreia no Brasileirão, perdendo pro Operário de dois gols de diferença pro Operário. Assim, fase excelente também que vive o Operário, a gente tem que dar os méritos pro time que tá sobrando lá no Campeonato do Paraná, que ainda não acabou, mas eu acho pouco, né, pro Vasco estrear perdendo de 2-0 pro Operário. Sei lá, me mostra um pouco. Lógico, eu tô trabalhando em cima de um jogo, trabalhando em cima de um início de ano, mas me mostra um pouco do que eu sentia com o Cruzeiro ano passado, sabe? O time grande que chega na Série B sem se impor como grande. Sempre que caía um time grande antigamente, quando caiu o Inter, quando caiu o Corinthians, Grêmio, enfim, todos os times grandes que caíam, chegavam com o respeito de time grande e voltavam. Geralmente era muito tranquilo. O que eu senti com o Cruzeiro no ano passado e que eu tô sentindo um pouco, tanto no Vasco quanto no Botafogo esse ano, é que esse tal respeito acabou. Ninguém respeita mais, ninguém respeitou o Cruzeiro no ano passado, ninguém tinha medo do time ser o Cruzeiro, como assim ninguém tem medo hoje mais também de jogar contra o Vasco, de jogar contra o Botafogo. O que tá errado. E esse medo não é os outros times que tem que ter. É você que tem que se impor. Você tem que impor esse medo. Você tem que mostrar, ó, tô na crise, tô devendo salário, tô com dívida, tô com um time ruim, tô num momento difícil, mas eu sou o Vasco da Gama. E essa derrota pro Operário sei lá, me deixa um pouco com o pé atrás nesse sentido. Me mostra, não me passa uma confiança em cima do time do Vasco para essa temporada. E o mesmo eu digo do Botafogo. Empatou o primeiro jogo, foi o melhor resultado dos três grandes na Série B, né? Que fase. Mas também não sinto confiança nenhuma. Um time que, junto com o Vasco, passou vergonha no Campeonato Carioca. Vamos aguardar para ver. Mas é um time que não me dá sinais de que vai retornar com facilidade, de que vai se impor como o Botafogo deveria se impor na segunda divisão. Nós estamos falando de três times muito tradicionais do futebol brasileiro, três times considerados aí entre os 12 times grandes do futebol brasileiro e que não são mais respeitados dessa maneira. Infelizmente, hoje, você jogar contra o Ceará, você jogar contra o Bragantino, você jogar contra o Atlético Paranaense, é muito mais difícil e te mete muito mais medo do que jogar contra o Cruzeiro, jogar contra o Vasco e jogar contra o Botafogo. Mas assim, volto lá naquilo que eu falei no início do vídeo. Primeiro, a Série B é o campeonato mais imprevisível dos últimos tempos, então é muito difícil querer prever o que vai acontecer. E segundo, mesmo eu sem ter esperança nenhuma para que esses times, né, vão jogar bola, que esses times vão voltar a ser o que eram, eu não consigo tirar da minha cabeça que eles vão subir. Porque nós estamos falando de uma Série B, estamos falando de Cruzeiro, Vasco e Botafogo. Então hoje, se eu tivesse que apostar, para mim os três times retornam. Mas não tenho convicção nenhuma para dizer isso, igual já tive, por exemplo, em 2017 com o Inter, com o Corinthians, enfim, no ano que os outros times grandes foram rebaixados. Bora ver o que acontece, essa é apenas a minha opinião. Acho que os três times ainda estão abaixo do nível que deveriam estar para poder voltar para a Série A com dignidade, mas de qualquer forma acho que os times vão retornar sim pela camisa, enfim, pelo nome que tem. Quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários, se você discorda, se você concorda, deixa também o seu like para me ajudar, porque aí o YouTube começa a divulgar mais o meu vídeo. Estou começando agora, estou trazendo vídeo de segunda a sexta, então por favor me dê essa moral
me dá essa força que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e também se inscreve no canal, beleza? Um abraço para todos e fui!